Eu vou te amar para sempre. Ferloche levantou-se silenciosamente de sua cadeira enquanto observava as 4 garotas caírem em silêncio. Eca! A dor insuportável em seus joelhos se intensificou quando ela se levantou. Baque, baque. No entanto, ela continuou a dar passos à frente, com o olhar fixo em Kania, que abaixou a cabeça com uma expressão vazia. Eu derramei todo o meu coração para fazê-los. Kania estava olhando sem vida para os sanduíches agora frios e secos. Eu queria te alimentar com um sanduíche delicioso sem que você precisasse se preocupar em sofrer pelo menos uma vez. Afastando-se de Kania, Ferloche se aproximou de Irina, que estava encolhida. Frei, sinto muito. Ela murmurou enquanto segurava a fruta que segurava mais perto do peito. Acabei confessando só depois que já era tarde demais, como um idiota. Em total silêncio, Clana ficou ao lado de Irina enquanto segurava a flor da luz das estrelas que ela havia trazido. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto enquanto ela segurava o tesouro que havia preparado para o retorno da estrela, que agora não passava de uma flor sem vida. O tempo está se esgotando. Serena disse com a voz trêmula enquanto se levantava da cadeira. Não importa o que tenhamos que fazer, quebraremos as regras do mundo. Mesmo que tenhamos que desafiar a vontade dos céus. Seus olhos já estavam envoltos em escuridão profunda. Observando-os de perto, Ferloche perguntou em voz baixa. Todos, por favor, ouçam. Se houvesse uma maneira de reverter tudo isso, você faria isso sem hesitação? Com isso, todos eles de repente levantaram a cabeça. O que você quer dizer com isso? Ferloche? Reverter tudo. As perguntas surgiram. Em resposta, Ferloche falou mais uma vez. É exatamente o que eu disse. Se você tiver a chance de desfazer tudo, que tipo de escolha você fará? Mesmo se você tivesse que pagar um certo preço, você ainda o desfaria de bom grado? Quando as palavras dela ressoaram em seus ouvidos, um breve silêncio caiu. Claro. Finalmente, a primeira a falar foi Kania. Se eu pudesse presentear o jovem mestre com comida quente, estou disposto a pagar qualquer preço. Seus olhos estavam cheios de desejo. Existe realmente uma maneira de desfazer tudo? Se houver, não hesitarei em fazer o que for preciso. Em seguida, foi Irina quem falou. Eu me tornarei sua espada e escudo. Mesmo que ele se torne um rei demônio, e eu serei sua arma mais destrutiva, capaz de exterminar todos os seus inimigos. Com determinação ardente, ela se levantou da cadeira para declarar suas intenções. Eu não preciso do trono, riqueza ou honra. Tudo o que quero agora é Frei, que arriscou a vida por mim. A terceira garota a concordar foi Clana. Você está tentando fazer mágica oferecendo um cordeiro sacrificial? Sei que meu corpo é o recipiente mais adequado para realizar o grande ritual. Então, me ofereça como sacrifício. Ela colocou o peito para frente, como se estivesse pronta para ter seu coração arrancado neste exato momento. Já tenho tentado e oferecido vários sacrifícios. A última a falar foi Serena, que acrescentou seus próprios pensamentos em voz baixa. Mesmo que eu tenha que desistir do meu corpo e da minha mente, planejei pesquisar e quebrar as regras do mundo por incontáveis anos. Então, existe alguma boa maneira de fazer isso? Ao perguntar isso, seus olhos pareciam opacos, quase como se ela tivesse perdido metade de sua sanidade e racionalidade. Depois de receber as respostas das 4 meninas, seguiu-se um breve silêncio. Rangido. O silêncio foi subitamente quebrado pelo forte rangido da porta da igreja ao se abrir. Rei. Quem entrou, ofegante porque corria a toda velocidade, foi Isole. Recebi uma mensagem de que Frei está aqui. Pensando bem, Frei realmente disse isso naquela época. Olhando para Isole, Ferloche começou a murmurar palavras incompreensíveis, enquanto caminhava lentamente em sua direção. Originalmente, você era o 6º, mas parece que foi rebaixado por algum motivo. Ainda assim, terminar no 5º pode não deixar nenhum arrependimento. Ferloche? Agora entendi o que você quis dizer daquela vez. O que ela está dizendo?
Mais importante, onde está Frei? Enquanto Isolé procurava por Frei, Ferloche subiu no altar da igreja onde ela estava orando até então. Finalmente, com uma expressão pálida, ela continuou a sua história. De qualquer forma, entendo o sentimento de todos agora. Não sou só eu, tenho certeza de que todos os outros teriam feito a mesma escolha. Certo? Ferloche, ainda fazendo comentários incompreensíveis, foi recebido com expressões perplexas das outras heroínas. Obrigado por me dar coragem. Depois de se curvar para as outras meninas, Ferloche juntou as mãos em oração e concluiu seu monólogo. Bem então. Vejo você novamente em breve. E no momento seguinte, uma luz brilhante emanou de Ferloche enquanto envolvia toda a igreja. Ai! Minha cabeça dói. Não, não apenas minha cabeça, todo o meu corpo estava dolorido. Foi isso o resultado de usar o poder divino depois de tanto tempo? O poder divino que acabei de liberar foi o mais forte que usei até agora, então era natural que meu corpo doesse como consequência. Svi. Enquanto tais pensamentos passavam pela minha mente, levantei-me e encontrei uma mulher que estava bem na minha frente. Senhorita Ferloche. Ela chamou meu nome enquanto cambaleava e emitia uma luz fraca de seu corpo, que estava arruinado e coberto de feridas. Deus do Sol. Sim, sim. Chamei a mulher com a voz trêmula e ela respondeu assustada. Pelo que parece, parecia que o ser à minha frente era de fato o Deus Sol. Quando a vi pela última vez, ela não estava tão ferida. Ela se esforçou demais para me trazer aqui? Por favor, explique o que aconteceu. Infelizmente, não tenho fé nela nem tempo para simpatizar agora. O que é mais importante para o meu eu atual é Frei. Não temos tempo a perder. Rapidamente. Estrondo. Enquanto eu incitava o Deus Sol, de repente, o ambiente começou a tremer violentamente. Eu vou explicar. Simultaneamente, o Deus Sol, que estava cambaleando na minha frente, abriu apressadamente a boca para falar. Embora não tenha conseguido derrotar minha irmã mais nova, consegui restaurar a repetição, despejando todo o meu poder restante. Estrondo. Colidir. Além disso, tenho usado todas as minhas forças restantes para evitar que o Sol morra completamente, ou então minha irmã o teria apagado horas atrás. Sim, eu entendi aproximadamente a situação. Então, esse momento marcou nossa última chance. Está bem então. Quando me aproximei apressadamente do Deus Sol, ela falou com uma expressão pálida. Você realmente vai herdar repetir? Será mais difícil do que você poderia imaginar. Rumble. Cresce. Naquele momento, a barreira criada pelo Deus Sol tremeu fortemente. O que está acontecendo? Eu vou tentar o meu melhor. O que você disse? Eu tentarei salvar. Não consigo ouvir você bem. Tosse. Oh meu Deus! Frei, que havia desaparecido antes, estava atualmente espancando o Deus Demônio. Dentro das rachaduras no espaço quebrado ao redor, havia um vazio escuro. Eles saíram de lá? Gru. Posso não ter poder suficiente para desfazer o que você fez, e mais antes de passar para o próximo ciclo, posso, no mínimo, liberar toda a minha raiva em você até estar satisfeito. Espere um momento, vamos fazer um acordo. Kel. Enquanto eu observava a cena sem expressão, o Deus Sol me lançou uma pergunta, com a testa coberta de suor. Eu poderia conceder ao Sr. Frei o poder de tentar novamente mais uma vez. No entanto. Não, você não pode. Finalmente recuperando o juízo, gritei para o Deus Sol. Você não consegue ver a alma dele? Já estava danificado, mas agora está completamente destruído devido às consequências da escolha da aniquilação. Se ele tentar novamente mais uma vez, sua alma será irreparável. Você não será capaz de dar a ele um final feliz. Ao ouvir minhas palavras, o Deus Sol fechou os olhos com força e falou com firmeza. Então, eu lhe concederei o poder de tentar novamente um ponto. E no momento seguinte, uma dor insuportável me envolveu. Bzzz. Que ai. Ah. Ah.
Ferloche? Frei, que até agora vinha suprimindo o deus demônio com uma expressão fria, ergueu a cabeça ao ouvir meu grito ressoar em todas as direções, enquanto seus olhos se arregalavam. N de jeito nenhum. A razão pela qual temos o próximo ciclo foi porque. Então, com uma expressão pálida, ele começou a se aproximar de mim. Espere. Você não pode se sobrecarregar com isso. Eu disse que vou te amar para sempre. Não se preocupe, Frei. Protegerei sua alma de agora em diante. Agora que me tornei alvo de nova tentativa, sua alma não sofrerá mais danos. Espere. Para lhe dar um final feliz. Com esse pensamento em mente, dei um sorriso brilhante para Frei e sussurrei em voz baixa. E no segundo seguinte, o mundo virou de cabeça para baixo. Tente novamente. Estalo. Isso era tudo que eu queria mostrar a você. Em uma sala sombria, onde uma enorme balança estava parada. Você testemunhou isso claramente? Enquanto observava as 4 meninas presentes na sala, que tinham expressões indecifráveis, Ferloche falou com Frei em voz baixa. Agora chegou a hora. Como Frei, que até agora observava a perspectiva de Ferloche na tela preta, não respondeu, Ferloche virou-se lentamente em direção à balança e falou. As 5 heroínas principais, incluindo eu. Eu tenho uma pergunta. Ao interrompê-la, o transparente Frei fez uma pergunta. Como intervirei na provação se escolhi a aniquilação neste ciclo? Ao ouvir isso, Ferloche se virou e respondeu. Originalmente, neste ciclo, você interrompeu a contagem regressiva na sala preta e apenas observou tudo acontecer até ser varrido na minha primeira tentativa. Realmente? Sim, você simplesmente ficou parado, incapaz de voltar aos seus sentimentos originais por nós. Apenas observando o mundo distraidamente. Com uma expressão sombria, Ferloche fechou os olhos profundamente. No entanto, através da terceira provação que foi ativada por nós, que somos de um ciclo futuro, essa pessoa poderia se tornar um sujeito de julgamento junto com você. Se a sua versão que desejava a aniquilação tivesse escolhido o julgamento e os ciclos subsequentes poderiam ter sido afetados. Incluindo nosso ciclo atual. Mas aquela pessoa, aquela que escolheu a aniquilação, não nos concedeu nenhum julgamento. Em vez disso, ele simplesmente escolheu amar todos nós. Eu vejo. Além disso, você colocou todas as suas forças para derrubar o deus demônio em um estado tão miserável. Enquanto Ferloche continuava, sua expressão tornou-se gradualmente inexplicavelmente sombria. Pessoalmente, queria receber seu julgamento. Por quê? Porque eu violei sua vontade de buscar descanso, mesmo quando branco, sabendo que você estava além da exaustão. Mas desde então, você se tornou objeto de nova tentativa, então. Essa não é a única razão. O corpo de Ferloche começou a tremer. Mesmo sem esse motivo, considerando o seu sofrimento após as inúmeras tragédias, tristezas e inúmeras regressões causadas por este mundo, você ainda tem o direito de julgar a todos. O que você quer dizer? Quanto mais eu tento, mais percebo que a dor que você passou estava além da imaginação. Está além da compreensão humana. Ninguém pode resistir a um destino tão amaldiçoado. Então, por favor. Frei suspirou enquanto olhava para Ferloche, que falava com uma expressão chorosa. Você mergulhou profundamente na culpa. Toda a motivação para suportar esses muitos ciclos estava centrada na culpa. Sobrecarregar-se com responsabilidades desnecessárias por transgressões destruiu sua mente. Não, não é por culpa, é naturalmente seu direito. Então, como outro sujeito de julgamento, como procede meu próprio julgamento? Em resposta à pergunta de Frei, Ferloche sorriu com o coração partido e respondeu. É simples. A culpa que as heroínas principais, inclusive eu, carregam, comparada à empatia e ao amor que vocês têm por nós, determina a punição adequada. Este sistema ainda é tão ruim como sempre. Ao ouvir as palavras de Ferloche, Frei riu amargamente. Vocês não têm motivos para se sentirem culpados por mim. Não, nós fazemos. Agora eu entendo. Interrompendo as palavras de Ferloche mais uma vez, a expressão de Frei mostrou uma profunda compreensão.
Aqueles que deveriam receber julgamento são não eu, nem você, e nem o mundo. Deveria ser o sistema, o rei demônio e o deus demônio. F. Frey. Esta é a conclusão a que cheguei enquanto vivenciava a terceira provação. Vendo os olhos de Ferloche vacilarem enquanto ela ouvia suas palavras, Frey se aproximou da tela preta e declarou em voz alta: minha empatia e amor deveriam ser maiores do que a culpa que todos vocês carregam, certo? Espere. Então, há uma boa maneira de lidar com isso. A partir de quando Ferloche obteve o poder de nova tentativa, mostre-me os eventos até este ponto. Frey. Então, uma frase apareceu na tela preta. Aviso. Os dados são muito extensos. Erros graves podem ocorrer. Tive um palpite quando vi você comandar a tela preta para reproduzir as cenas depois de orar. Acontece que funciona para mim também. Frey sorriu e comentou enquanto olhava para a janela vermelha. Não. Não posso prender você naqueles tempos de novo. Não o. Ao ouvir a determinação de Frey, Ferloche tentou desesperadamente detê-lo. Não se preocupe, ou não tenho intenção de alimentar ainda mais sua culpa. Respondendo a ela suavemente, Frey disse: por favor, resuma para que não dure mais de um dia. Analisando. Frey comandou a tela preta novamente. Novos parâmetros aplicados. Vídeo concluído. Agora jogando. Junto com um din alegre, uma frase final apareceu. Frey, que estava olhando fixamente para Ferloche, voltou sua atenção para a tela quando o vídeo começou a ser reproduzido. Em voz baixa, ele murmurou: bom. Agora, finalmente é justo. Uma virada de jogo. Ciclo 1. Morra, seu maldito pirralho. Quem é você para ousar causar tamanha comoção? Na atmosfera misteriosa do castelo do Rei Demônio, no último andar, alguém estava lutando contra o Rei Demônio. Clang. Para um pirralho, você não é tão ruim. O Rei Demônio olhou para uma garotinha que parecia muito mais jovem do que sua idade, mas mostrava olhos tão ardentes. Eca. Passo. Passo. A garotinha correu com todas as suas forças direto para o Rei Demônio na tentativa de quebrar suas asas. Por sua causa, o mundo. No entanto, você não pode me derrotar. Apesar de seus melhores esforços, o ataque da menina estava longe de atingir o coração do Rei Demônio. Clang. Naquele momento, um barulho alto ecoou por toda parte, quando a garota foi levada pelo ar. Cor. Então, pirralho, qual é o seu nome? Enquanto a garota estava deitada no chão, vomitando sangue, o Rei Demônio, que havia criado novas asas, aproximou-se dela com uma expressão intrigada. Se você revelar seu nome e jurar lealdade, farei de você meu servo. Apenas espere, Ruby. O que? Enquanto olhava para o Rei Demônio com uma expressão feroz, porém madura, que se afastava muito de sua aparência infantil, a garotinha murmurou: eu certamente vou te dar o inferno. Espere, esse pirralho, como você pode? Perplexo com as palavras da menina, o Rei Demônio sentiu que algo estava errado, então ela correu para se aproximar dela. Tente novamente. A garotinha, Ferloche, sussurrou com voz vingativa. E no momento seguinte, o mundo virou de cabeça para baixo. Estalo. Ciclo 7. Você ouviu as notícias? Que novidades? No primeiro dia do novo semestre da academia, os alunos da classe estavam reunidos, discutindo as notícias e rumores que abalaram o Império. Aparentemente, Lord Frey desmaiou ontem à noite. O que? A notícia era sobre Frey Starlight, que desmaiou repentinamente enquanto vomitava sangue um dia antes de sua participação na academia. É uma pena, eu queria ver o quão bonito ele era. O que há de tão bom nesse perdedor? Enquanto alguns estudantes trataram a notícia como mera fofoca e discutiram o assunto. Poderia ser por causa das memórias dos meus ciclos anteriores. Ferloche, com o rosto pálido e perturbado, murmurou. Depois de despertar o sistema, sempre haverá penalidades, certo?
Bem então, não posso deixar isso acontecer. Ciclo 25. Não, você não pode. Uma horda de monstros avançou implacavelmente para entrar na academia. Frei e Ferloche ficaram no caminho, lutando para manter a horda demoníaca sob controle. Eca! Só mais um pouco, vamos aguentar só mais um pouco. Não se preocupe comigo. Apenas concentre-se nos inimigos à sua frente. Atrás de Frei, que respirava pesadamente, Ferloche assumiu todos os ataques tentando parecer o mais alegre e positivo possível. No entanto, ela rapidamente perdeu a capacidade de falar quando um gigante Dark Golem apareceu na frente deles. Baque, baque. De Golem sombrio. Ferloche. Depois de olhar para o Dark Golem com uma expressão taciturna, Frei virou-se para Ferloche, que hesitava com a incerteza, e sorriu gentilmente para ela. Vá em frente primeiro. Eu cuidarei deste lugar. Frei. Você só pode lidar com um inimigo, certo? Veja os incontáveis inimigos por trás do Dark Golem. Mas então sua força vital se esgotará. Quando Ferloche rebateu a sugestão de Frei, ele respondeu. Deve-se escolher o mal menor em vez do pior possível. Com isso, Frei pulou na onda de monstros sem lhe dar tempo para reagir. Frei. Um momento depois, uma enorme explosão prateada ocorreu no meio dos monstros. Como esperado. Ao testemunhar tal cena com olhos sem vida, Ferloche finalmente se decidiu. Eu tenho que enganar o Deus Demônio. Tente novamente. Ciclo 159. Tosse. Ó. Frei desmaiou na frente de Ferloche enquanto vomitava sangue. Outra vez. Ferloche só conseguiu olhar fixamente para Frei, irradiado pela luz quente do sol brilhando sobre ele, enquanto ela continuava a murmurar sem foco. Outro fracasso. Ela olhou para o sol com imenso ressentimento, pois ele continuava a queimar tão intensamente como foi prometido. Tenho que enganar os olhos do Deus Demônio, que assumiu o controle do sol, mas quase não há pistas para resolver este dilema. Como posso? Eca. Frei. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, Ferloche ouviu Frei gemendo no chão. Sinto muito mesmo. Ela o abraçou com uma expressão culpada e sussurrou. De agora em diante, farei a nova tentativa antes que você desmaie, para que você não se machuque. Eca. Eu te amo para sempre. Tente novamente. Mais uma vez, o mundo virou de cabeça para baixo. Ciclo 574. Lembre-se, eu tenho que lembrar. Em uma sala envolta em escuridão total. O Deus Demônio está observando todos através do sol. Ferloche, sentada à escrivaninha dentro da sala, não demonstrava o olhar ardente, a determinação ou o brilho que tinha no início de seus ciclos. É por isso que a vigilância enfraquece à noite, fica mais fácil enganá-la. Então, se eu quiser fazer algo, devo fazê-lo à noite e então o Deus Demônio e não reconhecerá minha nova tentativa. Em vez disso, ela quase parecia ter enlouquecido por causa de um pesado fardo de culpa e de um senso de propósito distorcido, ela segurava a cabeça constantemente enquanto murmurava palavras indecifráveis. Mesmo o menor desvio não é permitido. Tenho que enganar até minhas próprias emoções. Eu tenho que enganar até a mim mesmo. O Deus Sol poderia me cobrir até certo ponto quando não há luz. Então, devo voltar aos meus sentidos somente quando não há luz solar depois de agir como. Enquanto murmurava assim por um tempo, os olhos de Ferloche se arregalaram de repente. Ah! Um raio de sol entrou e brilhou sobre ela através de uma pequena fresta na parede escura do quarto. Ai! Olhando fixamente para a luz do sol, Ferloche soltou um som bobo. Ha. Ela explodiu em uma gargalhada maníaca que parou abruptamente assim que começou, e logo depois ela murmurou. Fui pego de novo. Ciclo 1045. Frei, eu te amo. Ferloche? Espere. Ignorado. Ciclo 1269. Oh! Você morreu de novo. Tente novamente. Ciclo. Senhorita Ferloche.
dentro de um espaço que exalava energia misteriosa. Recomponha-se. O Deus Sol, firmemente preso em correntes negras, olhou para Ferloche com tristeza. Olá! Ferloche, enquanto olhava para o Deus Sol com olhos desprovidos de qualquer alma ou vida, de repente sorriu brilhantemente e cumprimentou-a. Uau! Você é realmente bonita. Mas onde é isso? É um lugar tão fascinante. E por que você está amarrado assim? Com uma expressão tola, Ferloche inclinou a cabeça e fez perguntas. O Deus Sol tinha uma expressão sombria quando respondeu piscando e depois balançou a cabeça por um momento. Eu sou o Deus Sol. Ah! Então, por que você me ligou? Ferloche perguntou friamente, um forte contraste com sua personalidade anteriormente despreocupada. O Deus Sol, preso em correntes de ferro e com uma expressão de dor, respondeu com uma voz cansada. Acho que encontrei uma maneira de resolver esta situação. Ha! Ao ouvir isso, Ferloche soltou uma risada amarga. No final, tudo o que fiz até agora foi em vão, hein? Ah, não. Graças aos inúmeros desafios e obstáculos que você superou até agora, ganhei tempo e energia. É por isso. Tudo bem, qual é esse método em que você está tão confiante? Quando Ferloche fez a pergunta, o Deus Sol acenou cautelosamente com as mãos acorrentadas. E está lá. O espaço escuro ao redor deles se despedaçou. Através desta fenda, um planeta com luz azul tornou-se visível. Então, o que isso quer dizer? Enquanto Ferloche olhava para o planeta com um rosto inexpressivo, o Deus Sol, agora com um tom composto, começou sua explicação. Isso é um planeta de uma dimensão diferente. Sim, é isso que parece. E daí? É uma dimensão onde habilidades como magia, poder divino e mana, assim como até mesmo seres divinos, não existem. Um planeta normal ou sem quaisquer habilidades extraordinárias. O Deus Sol continuou a observar sua reação enquanto falava, mas Ferloche ainda mantinha uma expressão fria. Então, vários seres divinos de diferentes dimensões interferem no planeta naquela dimensão. Por ser uma dimensão sem seres divinos, eles podem interferir sem qualquer repercussão. Por que eles interferem? Bem, eles usam isso como um recurso. Para criar a energia e o poder divino necessários para manter seus próprios mundos. A deusa se defendeu apressadamente enquanto o olhar de Ferloche ficava ainda mais frio ao ouvir isso. Isso não é exploração. É um comércio justo. Um comércio? Sim, os seres divinos oferecem réplicas de seus mundos na forma de obras criativas ou para aquele planeta. As pessoas daquele mundo consomem essas criações e experimentam naturalmente várias emoções como alegria e tristeza. Essas emoções geradas são então usadas como energia para criar o mana e o poder divino necessários para sustentar seus mundos. Eu tenho que reafirmar isso, em algum momento, isso é uma feira. Enquanto a explicação da deusa se prolongava por muito tempo, Ferloche franziu a testa sem dizer uma palavra. De qualquer maneira. Enfim, a história. Enquanto mudava rapidamente de assunto, a deusa olhou para o planeta azul e propôs seu método. Naquele planeta há um menino que descobriu um bug e um ponto. Um inseto? Sim. Se refinarmos o bug e aplicá-lo ao nosso mundo, seguindo a palavra daquele garoto, ele se tornará uma mudança de jogo. O Deus Sol engoliu a saliva e limpou a garganta antes de continuar. Às vezes, acidentes acontecem naquele planeta. Acidentes? Devido aos erros dos seres divinos, os habitantes que estavam desfrutando dos trabalhos criativos são sugados para os mundos correspondentes dessas criações. Assim como Ferloche estava com uma expressão perplexa ao ouvir esse fenômeno desprezível. Pretendo causar deliberadamente esse acidente usando o poder que reuni até agora. O que? Assim, irei convocar o garoto que descobriu o inseto para o nosso mundo e transformá-lo em um herói de 1000 anos atrás. Ele se tornará um DLC e não importa. É um termo de jogo, então você não vai entender, mas o objetivo é usar essa chance como uma forma de criar um novo ponto de virada. O Deus Sol finalmente revelou seu plano com um olhar de determinação severa. Então,
Você pretende sequestrar alguém de outro mundo para salvar o nosso próprio mundo. Depois de ficar perdida em pensamentos por um momento, Ferloche finalmente fez uma pergunta, enquanto o Deus Sol respondia balançando a cabeça. Não, será um comércio justo de alguma forma, eu garanto. Realmente, vamos até dar a ele uma escolha. Afinal, para essa pessoa, é a coisa mais preciosa. Então, quando você fará isso? Mais uma vez, Ferloche interrompeu as palavras da deusa e fez a pergunta. Agora mesmo. O Deus Sol, acorrentado, começou a iluminar enquanto ela recuperava o que restava de sua força, brilhando tão intensamente quanto seu auge por um breve momento. Se a operação for bem sucedida. Com uma expressão de dor e uma voz cansada, a deusa deixou o máximo de informações possível para Ferloche. A partir do próximo ciclo muita coisa vai mudar. No entanto, depois deste momento, mesmo que eu desista de toda a minha força vital, não poderei mais ajudá-la diretamente, sinto muito, mas as mudanças dependerão de você, senhorita Ferloche. Deixe para mim. Enquanto olhava intensamente para a deusa, Ferloche falou com determinação ardente. Vou tentar inúmeras vezes até descobrir tudo. Embora tanto tempo tenha passado. Meu objetivo permanece firme. É para dar a ele um final feliz. O mundo virou para o início de uma nova linha do tempo. Ciclo. Mais um. Bom. Pelo menos a deusa acertou algo pela primeira vez. Agora, no quarto escuro muito familiar, os olhos de Ferloche brilharam enquanto ela murmurava para si mesma. A profecia que Frei possuía mudou de um guia de jogo para um guia de estratégia do herói. Não só isso, o nome do herói lendário mudou para Wambiol. Enquanto estava em profunda contemplação, Ferloche, simultaneamente rabiscou causalmente em um pedaço de papel e olhou para uma lacuna rachada bloqueada por tábuas de madeira podres. Claro, deve haver mais mudanças. Ela disse DLC? De qualquer forma, o mundo mudou ainda mais a meu favor. De agora em diante, este é o verdadeiro primeiro passo. E a partir desse momento a saga de Ferloche começou a rodar na tela escura em um ritmo ainda mais acelerado. O primeiro passo para trazer a você um verdadeiro final feliz. Resultado do julgamento. Ciclo. Ponto de vista de Ferloche. Quantas vezes eu repeti isso? Eu nem conseguia lembrar mais. Bem, há muito que desisti de acompanhar as novas tentativas. Afinal, era realmente sem sentido. Contar as inúmeras falhas que se infiltraram no fluxo interminável do tempo só me trouxe uma sensação de desespero. Gugu. Vamos comer. Não importa quantas tentativas eu teria que fazer daqui em diante, eu não precisava mais enganar o Deus demônio ou lançar qualquer magia. Graças a minha alma e estado mental despedaçados, mesmo que eu não fizesse nada para me esconder e vivesse como sempre vivi, o Deus demônio permaneceria incapaz de discernir meu verdadeiro eu. Mas é claro, era apenas em lugares mal iluminados ou durante as noites em que a vigilância do Deus demônio enfraquecia que eu ocasionalmente revelava meu verdadeiro eu. Foi em parte para enganar o olhar atento do Deus demônio e para me proteger no fluxo interminável do tempo. Deixei minhas ações para meu eu distraído enquanto minha verdadeira consciência permanecia submersa no subconsciente e semelhante a um processo automatizado, pode-se dizer. Se eu não tivesse feito isso, não teria durado muito. Suportar o fluxo interminável do tempo com uma mente sã teria inevitavelmente levado a uma perda completa de si mesmo. Percebi que Frei era realmente uma pessoa incrível. Entre nós dois, eu não sabia quem passava mais tempo nesses loops repetitivos, mas ele deve ter sentido uma dor parecida. Eu ainda estava longe da expiação. Ah, ai. Minha mão não. Apenas como a sua comida. De qualquer forma, a razão pela qual trouxe minha consciência brevemente foi para revisar minha lista de verificação. Para facilitar a visualização rápida do que eu precisava e memorizá-lo, anotei tudo em um pedaço de papel a cada nova tentativa. Como tal, periodicamente, eu precisaria verificar se perdi alguma coisa. Foi porque se houvesse um pequeno erro, eu teria que recomeçar desde o início. Lista de controle. 1. Ore ao Deus Sol todos os dias para obter a bênção do Deus Sol.
Obter a bênção do Deus Sol era tão importante que tive que colocá-la no topo da lista. Era uma habilidade necessária para evitar que o Deus Demônio matasse Frei e, ao mesmo tempo, uma habilidade essencial para proteger Frei do perigo. Sim, eu fazia isso o tempo todo. Na perspectiva de Frei, eu rezava todos os dias, desde o segundo ciclo quando ele entrou na academia, sem falta. Dessa forma, o Deus Demônio e Frei me viriam como uma santa tola que tentou incansavelmente matá-lo. Foi o método mais eficaz que encontrei nas inúmeras regressões. 2. Indene o Deus Demônio enquanto ajuda Frei. Naturalmente, tive sucesso nisso. Durante o incidente do leilão, mesmo sabendo que não funcionaria, usei intencionalmente minha habilidade final contra Frei e fingi ser afetado pela magia de hipnose de Eucarious. Ao fazer isso, também reuni propositalmente o grupo fora da casa de leilões para que Cania pudesse descobrir o distintivo de Frei. Escrevi uma carta boba e ameaçadora e coloquei nele uma roupa de empregada doméstica após o incidente. Então terminei o evento inteiro quebrando o pescoço de Frei. Pode parecer excessivo, mas não havia outro jeito. Se eu não tivesse feito essas coisas desde o início, não teria sido capaz de reprimir completamente as suspeitas do Deus Demônio. Além disso, mesmo que eu quebrasse o pescoço dele ali, Frei não morreria. O sistema de proteção de emergência, um sistema originalmente projetado para ajudar Frei, ainda permanecia. Graças a isso, Frei não sofreu nenhum dano real e fui capaz de enganar quase completamente o Deus Demônio. Durante o ataque ao dormitório dos plebeus, desviei os ataques enquanto emitia meu poder sagrado, garantindo que os plebeus não fossem feridos. Isso foi para despertar as suspeitas da senhorita Irina. Quando Frei e eu descemos para o subsolo da igreja, eu o conduzi intencionalmente até a sala onde uma dica importante estava escrita na placa de pedra. Isso mesmo. Nosso Gugu é uma menina tão boa. Eu não teria tempo suficiente se continuasse revisando todas essas coisas. Até agora, o Deus Demônio ainda não percebeu, então deve estar progredindo sem problemas. 3. Alcance a condição de entrada do DLC, se ajuste o tempo das 5 iluminações. Esta foi a tarefa mais crítica e difícil. Nem sei quantas vezes tive que tentar novamente porque não consegui controlar esse tempo. Desde que percebi que uma das condições para ativar a História DLC do segundo ano era que todos os 5 alunos, inclusive eu, descobrissem a verdadeira identidade de Frei, estive pesquisando uma maneira de fazer isso acontecer pouco antes do início do segundo ano. Além disso, uma coincidência foi literalmente apenas isso, uma coincidência. Depois de inúmeras regressões, quando descobri como fazer isso acontecer, uma risada genuína me escapou pela primeira vez em muito tempo. Aquela adorável garotinha foi a chave o tempo todo. Embora agora eu pudesse fazer secretamente o trabalho de bastidores necessário para tornar isso inevitável, naquela época, quando era apenas uma coincidência, quantas regressões foram necessárias para apenas encontrar essa condição? E a Alvnin? Ah, eu precisava bocejar primeiro. A desculpa mais eficaz quando as lágrimas ameaçavam brotar era bocejar. SSSK. Embora ainda restasse muita coisa na lista de verificação, dobrei-a e coloquei-a na gaveta. O que devo fazer? Parecia que havia atingido meu limite mais uma vez. Já fazia um tempo que não me sentia assim, então por que isso estava acontecendo de novo? Uai! Quando comecei a entrar em pânico. O que diabos? Quem eu estava alimentando não era o Gugu, mas um lápis esse tempo todo. Eu tinha comida espalhada pela mesa e deixei o lápis comê-la. Eu finalmente cheguei ao meu ponto de ruptura? Achei que estava me aguentando muito bem até agora. Depois de tudo que fiz para chegar até aqui? Uau! Jogando o lápis no canto do meu dormitório, enterrei a cabeça nas mãos e soltei um suspiro profundo. Uau, uau! Ao mesmo tempo, lágrimas começaram a surgir em meus olhos. Eu não pude evitar, eu estava tão assustado e estressado. Minha alma parece que está começando a desmoronar. Minha mente e alma já mal conseguiam aguentar antes. E agora, eles finalmente atingiram seus limites, ao ponto em que entrariam em colapso ao menor toque.
talvez, se eu regredisse mais algumas vezes, não conseguisse revertê-los. Ou minha mente ou minha alma ficariam completamente destruídas. O que seria de mim então? Eu ainda poderia ser chamado de eu ou se minha mente desmoronasse completamente? Que tipo de existência eu me tornaria se minha alma fosse destruída? Honestamente, eu não tinha medo do que me tornaria. Foi algo que aceitei quando recebi a habilidade de tentar novamente. Eu sabia que teria que arcar com as consequências. O que realmente me assustou foi que eu não tinha certeza se conseguiria manter meus sentimentos por Frei depois disso. Até agora, eu tinha suportado o fluxo interminável do tempo sem nada além do meu amor e culpa por ele. Eu o amava muito e queria expiar o que tinha feito. Claro, eu era humana antes de ser santa, então tive meus momentos de fraqueza, lapsos de controle, episódios destrutivos e até entorpecimento. Porém, no final, sempre voltei aos meus sentidos. Foi porque Frei também fez o mesmo. Escolhi esse caminho para salvá-lo, e se não consegui nem seguir seus passos, então não estava qualificado para amá-lo, estava. Foi por isso que trabalhei tanto. Eu tentei tão desesperadamente, e ainda assim. Por que minha mente e minha alma não cooperavam? Eu certamente poderia fazer mais. Eu poderia tentar 2 vezes, ou até 100 vezes mais do que até agora. Ah! Como Frei conseguiu proteger sua alma e sua mente? Naquela época, ele também deve ter atingido seu limite. Não, eu não poderia me comparar a essa pessoa. Foi um erro comparar aquela pessoa, que se dedicou ao mundo até o fim, com a minha falta de habilidade, que me impediu de ter sucesso na história do DLC mesmo depois de tantas regressões. É tudo culpa minha. Eka. Eu estou assustado. Tenho medo de deixar de te amar. Tenho medo de me esquecer de você. Temo esquecer as memórias que compartilhamos, as inúmeras conexões que fizemos em ciclos anteriores e os erros que cometi contra você. O fluxo do tempo cresceu a ponto de parecer totalmente opressor. Eu estava tão apavorado com as ondas de inúmeras memórias que mal consegui me conter, mesmo com a pequena ajuda do Deus Sol e da minha alter persona. A ideia do meu cérebro eventualmente explodir e eu nem queria imaginar o que iria passar. Por favor, me salve. É minha culpa. Eu quero parar agora. Eu quero desistir. Eu não posso mais fazer isso. Por favor. Tapa. Pouco antes de minha mente desabar, dei um tapa na bochecha com todas as minhas forças. Eu ainda não podia me dar ao luxo de ter um colapso mental, e eu não poderia terminar tudo aqui. Afinal, você não é o único que está sofrendo, sabia? Devido ao ciclo repetido de eventos, mesmo para os meus padrões, a influência começou recentemente a afetar não apenas a minha própria alma, como objeto de regressão, mas também as almas dos outros. Mesmo que as pessoas comuns e os sub-heroínas ou que tiveram pouco contato com Frei tenham sido menos afetadas. Kania, Irina, Clana, Serena e de alguma forma, até a professora Isole, as almas destes 5 foram significativamente afetadas. Por exemplo, Kania começou a perceber a verdadeira identidade de Frei muito antes de qualquer outra pessoa nos ciclos recentes. Tendo percebido o verdadeiro eu de Frei durante inúmeras regressões e servindo-o emocionalmente mais do que qualquer outra pessoa, a lealdade de Kania a Frei e o desejo de servi-lo ficaram profundamente gravados em sua alma. Graças a isso, mesmo depois de descobrir sua identidade, ela, que suspeitava de Frei e o testava há muito tempo, agora se apaixonou profundamente por ele, quase tanto quanto por Serena, poucos dias após a descoberta. E foi o mesmo para Irina e Clana. O amor infantil da senhorita Irina por Frei e a culpa de Clana por ele ficaram profundamente gravados em suas almas. Quanto à senhorita Serena, desde a introdução do segundo ciclo do sistema de história DLC, onde as memórias das heroínas principais só retornam quando a história é aplicada, ela percebeu a verdadeira identidade de Frei e colocou a magia de obediência absoluta em si mesma. Considerando todos os ciclos pelos quais passei, a única vez que ela traiu Frei, o que aconteceu apenas uma vez desde que ganhei a habilidade de tentar novamente, foi quando Frei manipulou seus sentimentos em relação a ela. De qualquer forma, estas situações aliviaram recentemente o meu fardo. Claro, a única coisa que pareceu crescer dentro de mim foi um sentimento de culpa.
Apesar das minhas tentativas de arcar com tudo sozinho, as consequências das minhas ações continuaram a afetar as almas dos outros. No entanto, graças a isso, consegui ajuda e isso realmente me deu uma sensação de alívio. Uf! Não havia tempo para se entregar à culpa. Eu precisava parar de desperdiçar minhas poucas emoções restantes e continuar o trabalho duro. Uau! Depois de soltar uma breve expiração, espreguicei-me e levantei-me da cadeira. Drrr. Baque. O que é esse barulho alto? Espere, pensando bem, em que período de tempo estou agora? Até onde progredi nesta linha do tempo? Drrr. Tudo. O sol. Enquanto pensava assim, espiei pela janela, o sol tremia loucamente. O que é? O Deus demônio notou minha verdadeira identidade? Não posso deixar isso acontecer. Se eu tentar novamente, não sei o que vai acontecer. Espere, não foi isso. Acabei de me lembrar. Eu estava agora na linha do tempo do segundo semestre do meu primeiro ano de escola, em 15 de julho. Finalmente. O sol trêmulo no céu significava que Clan havia percebido a verdadeira identidade de Frey. Foi porque Frey se sacrificou para apagar as rotas onde Clan se tornou canário e Cania ou Irina perderam metade de sua vida. Isso também significava que Cania estava agora ameaçando o deus demônio. E agora, se o sol parasse de tremer e voltasse ao normal novamente? No momento em que eu estava pensando isso, o sol de repente parou de tremer. Drrr. O sol parou. E a lua e as estrelas estavam nascendo novamente. Finalmente consegui cumprir todas as condições. Foi a primeira vez que cheguei tão longe desde que Serena me pegou e tive que tentar novamente durante o cenário de libertação do mercado de escravos. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Mesmo estando tão feliz e emocionado, me forcei a olhar tolamente para o céu. Não tenho certeza, mas definitivamente tenho que escrever no meu diário. Então, rapidamente abri meu diário. 20 ano, 14 de julho. Vou pensar sobre isso lentamente primeiro. Escreverei o conteúdo mais tarde. Comecei a escrever apressadamente na página vazia de ontem. Tive que deixar as lembranças no diário, mesmo nesse estado de estupefação, para lembrar da situação atual. Foi porque cheguei até aqui com essas condições apenas uma vez. Finalmente, terminei o diário às pressas e coloquei-o cuidadosamente na gaveta. Finalmente. E então, sem perceber, lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Finalmente, posso dar a Frey um final feliz. E se eu conseguisse chegar até aqui, já seria tão bom quanto ter sucesso. Contanto que eu não cometesse erros tolos como antes, certamente poderia intervir na terceira provação. E nessa provação, eu poderia finalmente. Receba seu julgamento. Em breve, eu poderia encontrar o Frey daquele ciclo mais uma vez e receber seu julgamento, bem como o julgamento do Frey deste ciclo. Por que tive que enfrentar o julgamento? Bem, isso não importava mais. O fim estava próximo de qualquer maneira. Fiquei tão animado que minha mente e alma começaram a tremer, mas isso não importava. Quase completei minha função agora. Assim que recebesse o julgamento de Frey, eu desapareceria. E então, eu me tornaria uma santa brilhante tola e que o protegia dos bastidores. Porque, com toda a probabilidade, ele não iria me querer e alguém que se transformou em um monstro e cometeu inúmeros pecados ao longo das regressões e ao seu lado no futuro. Claro, fiquei um pouco triste, mas se ele pudesse ter um final feliz, eu ficaria satisfeito. Bem, ainda assim, e no final, eu queria contar isso a ele. O que foi isso? Aquilo foi. Eu te amo para sempre, Frey. Eu te amo para sempre, Frey. A reprodução, desde o momento em que Ferloche ganhou o poder de tentar novamente até o ciclo atual, foi concluída.
A tela, aparentemente do ponto de vista de Ferloche, fez a transição para mostrar Ferloche confessando inadvertidamente seus sentimentos íntimos e então exibindo a mensagem final. F. Frei, eu. Ao ver isso, Ferloche, que se remexeu ansiosamente na sala de julgamento, falou cuidadosamente com Frei, que assistia ao vídeo resumido sem nunca tirar os olhos da tela. Agora o julgamento. Claro, devemos iniciar o julgamento. Porém, Frei interrompeu tais palavras de Ferloche e declarou calmamente enquanto olhava para a balança no centro da sala. DRRRR. DRRR. No segundo seguinte, a enorme escala começou a tremer. Você deve estar desapontado, certo? Tenho certeza que você deve estar decepcionado comigo. Quando o julgamento começou, Ferloche abaixou a cabeça silenciosamente e começou a resmungar. Mesmo quando você passou por múltiplas regressões, você permaneceu inflexível. Enquanto eu, que supostamente sou a santa, vacilei várias vezes e até cometi erros. Ferloche. Interrompendo suas palavras, Frei sussurrou com um sorriso gentil no rosto. Obrigado pelo seu trabalho duro até agora. Enquanto Ferloche olhava para Frei com uma expressão confusa, um barulho alto irrompeu da balança ao lado, anunciando o resultado do julgamento. Baque. Clang. A boca de Ferloche ficou aberta enquanto ela congelou no lugar. As outras 4 garotas atrás dela tiveram reações idênticas. Também. Frei declarou enquanto olhava para eles com um sorriso brilhante. Obrigado a todos. Por me amar novamente. A balança ao lado dele alcançou um equilíbrio perfeito. Rangido. Rangido. Advento. Um profundo silêncio penetrou na sala do julgamento. O que aconteceu? Em meio ao silêncio, Ferloche aproximou-se da balança com um olhar de descrença. Porque está equilibrado. Não pode ser. Com os olhos trêmulos, ela finalmente parou de murmurar e olhou para Frei, que sorria gentilmente atrás dela. Não pode ser possível, certo? É impossível. É impossível. Deve haver algum tipo de erro. O tom de Ferloche mudou sutilmente, como se ela suspeitasse de um erro. Resultado do julgamento. Julgamento. A culpa das heroínas principais foi completamente equalizada pelo amor e compaixão de Frei. Resultado. Inocência. Simultaneamente, os textos massivos, enfatizando no ar o resultado do julgamento, alinharam-se perfeitamente com a balança já equilibrada. Ferloche olhou para frente e para trás entre as palavras suspensas e a balança equilibrada. Baque. Ela caiu de joelhos, impotente. Jovem mestre. Frei. A mesma reação tomou conta das outras 4 garotas que estavam atrás dela. Então, o que acontecerá a seguir? No entanto, Frei colocou esta questão com tanta indiferença, quase como se já tivesse antecipado o resultado. Eu quero dizer. Claramente, Ferloche ainda não tinha recuperado a compostura. A culpa que ela nutriu durante incontáveis horas agora surgiu de uma só vez. À medida que os pensamentos sobre o julgamento resultante a dominavam, ela lutava para racionalizar tudo. Por que diabos? Foi porque, ao mesmo tempo, algumas questões ficaram sem resposta. Por que você me perdoou, Frei? Ferloche voltou a olhar para Frei, os olhos ainda trêmulos. É mesmo depois de ter visto tudo? Meus pecados originais e os das meninas além de mim? E todos os erros que cometi ao tentar novas tentativas. No entanto, pouco antes de Ferloche terminar de falar. Deslizar. Frei abraçou Ferloche gentilmente. Obrigado. Encontrando-se envolvida nos braços de Frei, ele logo começou a dar tapinhas nas costas dela. Ferloche ficou atordoado. Eca. Seu corpo tremeu quando ela enterrou o rosto em seu peito. Vamos nos livrar dessa culpa inútil e começar de novo, Ferloche. Frei falou enquanto olhava para ela. Se você tem medo de ser arrastado pelo fluxo interminável do tempo, apenas confie em mim e eu o confortarei. Não se preocupe.
Como desejar, trarei um final feliz para todos, inclusive para mim. Claro, antes que sua alma e espírito sejam destruídos. Ele sussurrou enquanto continuava a dar tapinhas nas costas dela. Algo assim não acontecerá novamente, eu prometo. Ao terminar de falar, Frei acariciou suavemente as costas de Ferloche, que havia enterrado o rosto em seu peito enquanto derramava lágrimas. Então, o que vem a seguir? Depois de um momento, ele sutilmente fez uma pergunta. Então, Ferloche, que mal conseguirá recuperar os sentidos, começou a falar. Desde que o julgamento terminou com inocência, agora, só falta voltar à realidade. É assim mesmo? Frei mostrou uma expressão complicada em sua resposta. Depois de passar tanto tempo nessa provação, pode parecer um pouco estranho. No entanto, suponho que tal nível de consequência não seja tão ruim. Depois de resmungar isso, Frei continuou. Bem, então, vamos voltar. Enquanto ele se movia silenciosamente para ajudá-la a se levantar e ir embora, Ferloche o deteve com um aperto. Só um momento. Há algo que preciso te contar. Com uma voz urgente, ela começou a falar. Você provavelmente já viu isso na tela. Todos nós precisamos obter iluminação para enfrentarmos a história do DLC do segundo ano. A história do DLC do segundo ano. Quando Frei ouviu essas palavras e sua expressão ficou séria. Ferloche engoliu em seco antes de continuar. É aí que começa o verdadeiro começo. Haverá novas histórias e crises, e a situação pode tornar-se muito mais difícil do que é agora. Mas com certeza conseguiremos encontrar essa esperança. Então, por favor, não se preocupe muito. Enquanto Frei assentia, Ferloche enxugou as lágrimas e continuou. Além disso, eu vou fazer uma longa pausa a partir de agora. Quebrar. Sim, sinto muito, mas minha mente e alma já atingiram seus limites. A expressão de Ferloche estava muito mais leve do que antes, quando ela disse isso. Então, de agora em diante, vou recuar profundamente no meu subconsciente e ficar ao seu lado como a Santa Tola. Ferloche. Frei franziu a testa ao ouvir isso, e Ferloche só conseguiu oferecer-lhe um sorriso estranho em resposta. Eu não vou deixar você para sempre. Estou apenas fazendo uma pausa para restaurar minha alma e mente. Então, isso é um alívio. Vendo a expressão aliviada de Frei, a expressão de Ferloche vacilou. Frei, o que você é, na verdade? Como pode uma pessoa ser tão... Ferloche segurou com força a mão de Frei e estava prestes a dizer algo. Deixa para lá. No entanto, ela apenas balançou a cabeça, claramente cheia de pensamentos complexos. Ainda segurando a mão dele, ela puxou Frei para mais perto dela. Beijo. Naquele momento persistente, suas línguas se entrelaçaram. Eles se separaram depois de um tempo. Ferloche recostou-se ligeiramente, exalando suavemente. Parece que esse método sempre funciona para mim. Ela sussurrou no ouvido de Frei com uma voz suave. Eu te amo, Frei. Ela murmurou enquanto o abraçava com força. Para sempre. Então, ela levantou ligeiramente a cabeça, exibindo os olhos cheios de lágrimas, mas ainda sorrindo. Farejar. E assim, um momento que pareceu uma eternidade passou. De repente, o rosto de Ferloche assumiu uma expressão tola, uma única lágrima derramou, acumulando-se em seus olhos. Oh, o que é isso? Eventualmente, Ferloche ficou vermelho e empurrou Frei para longe. Mau Frei. Bestial Frei. Você não deveria fazer uma coisa tão escandalosa. Ela estufou as bochechas enquanto o repreendia. Se você fizer isso de novo, eu juro, vou te bater até a morte, e sabe? Então, ela começou a olhar em volta. Onde é isso? Ela inclinou a cabeça com um olhar feroz no rosto. Para onde você me levou? Eu definitivamente estava no meu dormitório. Depois de manter uma expressão severa por um bom tempo, Ferloche de repente explodiu em exclamação. Sem dizer uma palavra,
Frei começou a acariciar sua cabeça enquanto sorria gentilmente. N não. Pare. Só assim, Ferloche ficou sonolento sob o toque calmante de Frei, adormecendo em um instante. Ufa! Com Ferloche nos braços, Frei caminhou cuidadosamente em direção aonde estavam as outras heroínas principais. As meninas ficaram congeladas no lugar, sem conseguir pronunciar uma palavra. Ah! Frei soltou uma breve risada ao ver as garotas naquele estado e então lentamente voltou seu olhar para cada uma das 4 garotas, uma por uma. Jovem mestre. Foi com ela que ele compartilhou a ligação emocional mais profunda, a ponto de se sentir incompleto e desconfortável sem a sua presença. Agora, ela não era mais Cania, a feiticeira, que atormentava Frei com maldições, mas uma serva e parceira leal em quem ele podia confiar mais do que qualquer outra pessoa. Irina, a garota que inventou a magia de troca de almas apenas para ajudar Frei e até escreveu um novo círculo mágico para tornar possível essa provação transformada. Agora, ela não era mais uma ameaça potencial visando a vida de Frei, exercendo uma habilidade mágica esmagadora, mas sim uma amiga de infância e uma camarada confiável nas batalhas. Senhor Frei Clana, que prometeu uma vida inteira de serviço a Frei e até sacrificou sua própria identidade para protegê-lo, também se tornou um canário solitário por causa dele. Agora, ela era uma presença preciosa que, em vez de usar seu poder para subjugar Frei, prometeu-lhe que se ajudariam. Depois, houve Serena, que nunca o traiu ao longo dos incontáveis ciclos, exceto na única regressão em que Frei manipulou suas emoções. Ela continuou sendo o primeiro amor de Frei e, independentemente dos muitos obstáculos em seu caminho, sempre seria sua noiva. Grito. Frei sorriu ao avistar as 4 garotas nervosas. A escala de julgamento, anteriormente imóvel, começou a oscilar ligeiramente. Todos, vamos embora. Frei coçou a cabeça perplexo enquanto observava. Um novo caminho se abriu, então vamos seguir em frente. Com um sorriso brilhante, ele se dirigiu para a enorme saída que apareceu na sala do julgamento. Não é? Apesar das meninas ainda estarem com expressões atordoadas, Frei apenas se virou e sorriu para elas, como se perguntasse por que demoravam tanto para vir. Lembre-se sempre de que o futuro é mais importante que o passado. Então, o que foi feito é, Frei falou com as meninas enquanto avançava lentamente em direção à saída. A terceira provação foi concluída. A recompensa pela conclusão. Quando uma janela do sistema apareceu na frente dele, sua expressão ficou gelada. Uau! Resmungar. A janela flutuante do sistema estremeceu e recuou ligeiramente quando ele cerrou o punho. A julgar pelas suas ações, parece que você também testemunhou essa provação. Frei murmurou em tom frio enquanto olhava para a janela do sistema. Mas qual é o sentido disso? Você não pode interferir diretamente conosco agora, pode? Gemido. Você só pode usar este sistema como um mero fantoche para pregar peças. Enquanto Frei falava, ele bateu levemente na janela do sistema com o dedo, fazendo a tela semitranslúcida estremecer mais uma vez. Eu sei que você está limitado no momento, mas tenha isso em mente. Aproximando-se bem na frente da janela do sistema, Frei exalou um ar frio que causou arrepios nos arredores, sussurrando baixinho. Eu irei te encontrar em um piscar de olhos. Então, ele fechou a janela do sistema e se virou para sair da sala, segurando Ferloche nos braços. Aviso. Apenas uma pessoa pode sair por vez. A terceira provação foi inicialmente projetada apenas para uso single player, então o sistema pede sua compreensão. TCH. Quando a janela do sistema apareceu diante dele mais uma vez, ele murmurou irritado. Você ainda é incômodo até o fim. Frei gentilmente colocou Ferloche no chão. Então, vejo você daqui a pouco. Ele sorriu tranquilizadoramente para as garotas atrás dele e se dirigiu para a saída. Depois que Frei saiu pela saída, o silêncio mais uma vez se instalou na sala do julgamento. Todos vocês. Foi ninguém menos que Irina quem finalmente quebrou o longo silêncio. Isso. Ela olhou para as garotas ao lado dela com uma expressão sombria.
Você acha que temos o direito de amá-lo? Ao ouvir a pergunta dela, as expressões das meninas mudaram. O último apelo desesperado de Frei a eles antes de escolher a extinção foi para amá-lo. Depois que Frei olhou para eles com seu olhar afetuoso, a balança finalmente inclinou. No entanto, a culpa ainda persistia. Em meio à mistura onde se misturavam informações e emoções tão complexas, o silêncio mais uma vez desceu sobre a cena. No silêncio que se seguiu, as meninas se examinaram atentamente. Bocejar. Ferloche, que estava inconsciente nos braços de Frei momentos atrás, agora se espreguiçou e bocejou ao se levantar da cadeira. Ah, olá a todos! Com todos os olhos voltados para ela, Ferloche cumprimentou-os com um sorriso brilhante. Mas onde é isso? E naquele exato momento? Estrondo. A sala do julgamento escureceu e começou a tremer violentamente. Arguinha. Oh, o que? As garotas desnorteadas examinaram os arredores ansiosamente. A expressão antes alegre de Ferloche endureceu involuntariamente. Olá, pessoal. Vê você. Uma figura familiar saiu da fumaça negra que escorria pelas frestas da sala do julgamento em ruínas. TCH, como esperado, afinal não posso interferir diretamente. A figura escura levantou a mão como se tentasse manipular alguma coisa. Mas logo depois, ela apenas franziu a testa e murmurou. Bem. Logo, ela começou a encarar as heroínas principais com uma expressão fria. Bem, estou aqui apenas para uma conversa, então isso realmente não importa. Eclipse, o deus demônio, desceu sobre a sala do julgamento.